Vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ou você vai direto ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos o blog, o Facebook, o Instagram e o YouTube. O YouTube tem mais de 10 mil vídeos. Vamos à liturgia deste domingo. A liturgia que eu transmito é do domingo, dia 3 de novembro de 2024, quando a Igreja Católica comemorará a solenidade de Todos os Santos. O dia de Todos os Santos foi 1º de novembro, mas a Igreja transferiu para o domingo. Na solenidade de Todos os Santos, a Igreja nos convida a ver com esperança nossos irmãos celestes como estímulo para percorrermos por inteiro o caminho iniciado com o batismo e atingirmos a plena felicidade na glória da visão beatífica. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos a missa própria com prefácio próprio da solenidade. Vamos à primeira leitura. Eu pesquisei no site revista.arautos.org. Primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos do 2º ao 4 e do 9 ao 14. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém! O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém! E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 23 na Bíblia Vulgata, ou 24, se você pesquisar na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 5º ao 6º, refrão, versículo 6º. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Repitamos: é assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor.
e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Repitamos, é assim a geração dos que procuram o Senhor. Agora a segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 1º ao 3º. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho, vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, do dia de Todos os Santos, é o escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 1º ao 12a. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão que está no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, sobre este dia de domingo. Dia de domingo que é missa de preceito. Então vamos saber um pouco mais sobre o dia de Todos os Santos. Jesus fala de felicidade em Mateus capítulo 5, versículos do 1º ao 12a. Felicidade não apenas futura, mas já real e presente. Sim, a promessa dos santos é bela e verdadeira. Mas a santidade é construída aqui, no hoje, não como moeda de troca a fim de acumular recompensas. Santo é aquele que já encontra a felicidade em fazer o bem, não apenas que suporta essa vida em vista de uma recompensa. Estender a mão a quem necessita, ser capaz de auxiliar, trazer paz à vida das pessoas, isso já nos pode fazer felizes. Já é nossa recompensa. O cristão é convidado à verdadeira alegria, que não é satisfação, mas comunhão.
perseverar é a chave, mesmo diante das dificuldades. Quero ser bom e misericordioso. Isso é santidade. Rezar pelo outro, não buscar vingança, mas justiça e perdão, segundo o Anuário Sagrado Coração de Jesus. Agora temos aqui também uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Quem são os santos? Todos os que, animados pela caridade, vivem e morrem na graça de Deus, podem ser chamados santos. Em sentido especial, porém, são os que a Igreja elevou às honras dos altares por terem praticado as virtudes de maneira heróica ou por terem dado a vida pela causa da fé. A respeito da intercessão dos santos, o Catecismo da Igreja Católica afirma: eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Parágrafo 956 do Catecismo. As bem-aventuranças constituem o caminho proposto por Jesus para uma vida coerente com o reino de Deus nesta terra, com vistas à comunhão eterna com Deus no céu. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que é dito neste livro. Aqui tem a leitura orante. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12a. Leitura, hein? Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Meditação. Jesus inaugura uma religião interior. Não basta viver na pobreza. Tanto pobres como ricos devem ter coração de pobre, ou seja, desprendidos, desapegados, de tal modo que não acumulem bens e partilhem o que têm com os necessitados. Sem isso, o culto e os ritos de nada valem e desagradam ao Senhor. Oração. Senhor, desapegai-me dos bens materiais, que eu os use como se não os usasse, e evite o desperdício, atento a dividir o que tenho com os miseráveis. Ação. Evitarei acumular bens e os dividirei com os necessitados. Santos do dia agora. Vamos aos santos que são aqueles que já estão no céu conforme o reconhecimento da Igreja. São canonizados os santos que nós homenageamos. Santa Sílvia é santa do dia 3 de novembro. É do século VI. Mãe do Papa São Gregório Magno, abandonou o mundo para melhor se dedicar à oração e penitência. De acordo com o site rs21.com.br, Sílvia era italiana, nascida em Roma em torno de do ano 520, numa família de origem siciliana de cristãos praticantes e caridosos. Ela é respeitada em muitos países. Os dados sobre sua infância não são muito conhecidos, porém, a sua adolescência coincidiu com um difícil e turbulento período histórico, o declínio do Império Romano e a tomada do mesmo pelos bárbaros góticos. Ela entrou para a família dos Anite em 538, quando se casou com o senador Jordão. E essa família romana era muito rica, muito influente, e muitos nomes forneceu para a história do Senado italiano. Sílvia foi residir na casa do marido, um palácio que ficava nas colinas do Monte Célio, onde ele vivia com suas duas irmãs, Tarsila e Emiliana. O casal logo teve 2 filhos. O primeiro foi Gregório, nascido em 540, e o segundo, que o próprio irmão citava com frequência, nunca teve citado o nome.
As cunhadas Tarsila e Emiliana tornaram-se santas, incluídas no calendário da Igreja, e seu primogênito foi o grande Papa Gregório Magno, santo doutor da Igreja e a glória de Roma do século VI. Silvia soube conduzir essa família de verdadeiros cristãos e romanos autênticos. Não permitiu que o ambiente da corte que frequentavam impedisse a santificação pela fé, mantendo sempre a pureza dos costumes, separada da notoriedade pública. As cunhadas são um exemplo da figura de Silvia, mãe providente, benfeitora, que soube conciliar as exigências de uma família de político atuante, como era o marido Jordão, com o desejo de perfeição espiritual, representado pelas duas cunhadas. Por falta de notícias precisas, a santidade de Silvia aparece refletida através daquela de seu filho. Sem dúvida, sobre São Gregório Magno, o exemplo e o ensinamento da mãe foi um peso que não se pode ignorar. Embora ele tenha escrito muito pouco sobre a mãe e as tias, nas pregações costumava citar-lhes o exemplo. Dados encontrados sobre a vida de Silvia relatam que quando o senador Jordão morreu em 573, ela tratou de uma doença grave do filho Gregório, que já adulto atuava no clero, levando pessoalmente e as refeições até sua pronta recuperação. Depois disso, entregou o palácio onde residia para o seu filho, a fim de que transformasse num mosteiro. Quando Gregório não precisou mais de sua ajuda e nem de sua orientação, Silvia retirou-se para a vida religiosa num dos mosteiros existentes fora dos muros de Roma. Nele, com a idade avançada, ela morreu serenamente. Olha que coisa importante, hein? Isso foi num ano incerto, porém depois de 594. O martirológio romano indica o dia 3 de novembro para o culto litúrgico, em lembrança da memória de Santa Silvia. Em 1604, suas relíquias foram levadas para a igreja dos santos André e Gregório, construída no antigo mosteiro e palácio de Monte Célio, onde o Papa São Gregório Magno nasceu e Santa Silvia viveu com suas cunhadas santas. Santo do dia 3 de novembro Santo do dia 3 de novembro é São Joanício, monge, faleceu em 846. Abandonou o exercício imperial para viver como eremita no Monte Olimpo e depois ingressou no mosteiro de Antidium, Turquia. Defendeu o culto das imagens e é autor de diversos ícones em honra à Virgem Maria e que fazem os fiéis apreciarem muito essas imagens. Santo do dia 3 de novembro, Santo Ermengáudio ou Ermengol, bispo, faleceu em 1035, um dos mais ilustres prelados que se dedicaram a restaurar o cristianismo nas terras reconquistadas aos mouros, na Catalunha, Espanha. Santo do dia 3 de novembro, São Berardo Bispo, faleceu em 1130. Pertencente à nobre família dos condes de Marci e Sangro, fez-se beneditino em Monte Cassino. Aos 30 anos, elevado à dignidade episcopal da diocese de Marci, nos Abruzos, Itália, lutou contra a simonia. Dedicou-se à restauração da disciplina eclesiástica e protegeu os pobres. Santo do dia 3 de novembro, São Martinho de Porres, ou Martinho de Lima, religioso, faleceu em 1639, nascido em Lima, no Peru, em 1579, era da raça negra. Entrou na ordem dominicana como irmão leigo e tomou para si as funções mais humildes e repugnantes.
Foi dotado de extraordinários dons místicos como profecias, êxtases e bilocações. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Martinho de Lima conviveu com a injustiça social desde o seu nascimento no dia 9 de dezembro de 1579. Filho de um cavaleiro espanhol e de uma ex-escrava negra, o menino foi rejeitado pelo pai e pelos parentes por ser negro, tanto que na sua certidão de batismo constou o pai ignorado. Aos 8 anos de idade, Martim se tornou aprendiz de barbeiro cirurgião, mas a vocação religiosa falou mais alto. Entretanto, pelo fato de ser negro, demorou a ser aceito no seminário. Só a muito custo conseguiu entrar como oblato num convento dos dominicanos. Encarregava-se dos mais humildes trabalhos do convento e era barbeiro e enfermeiro dos seus irmãos de hábito. Conhecedor profundo de ervas e remédios devido à aprendizagem que tivera, socorria todos os doentes pobres da região, principalmente os negros como ele. Olha, a história de um santo da América do Sul. Importante a gente saber um pouco, porque não são tantos, não é? Segundo a tradição, Martinho recebeu muitos dons, como, por exemplo, o dom da cura. E também o dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo, a bilocação. Morreu aos 60 anos de idade. Foi no dia 3 de novembro de 1639, após contrair uma grave febre, uma doença, uma enfermidade. Porém, o padre dos milagres, como era chamado pelo povo pobre, ele deixou sua marca e semente, além da vida inteira dedicada aos desamparados. Com as esmolas recebidas, fundou em Lima um colégio só para o ensino das crianças pobres, o primeiro do Novo Mundo. Santo do dia 3 de novembro, São Pedro Francisco Néron, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, foi mártir também, faleceu em 1860. Foi sacerdote da Sociedade para as Missões Estrangeiras, diretor de um seminário no Vietnã, decapitado durante a perseguição do imperador Tu Duc. Vietnã é um país da Ásia, perto do Japão, da Coreia. Santa do dia 3 de novembro, Beata Alpaides, virgem, faleceu em 1211. Foi uma camponesa que viveu recolhida numa pequena cela de Cudot, na França, onde recebeu o dom do conselho de fazer milagres. Santo do dia 3 de novembro, Santo Humberto, de acordo com o site rs21.com.br, da rede Século 21 de televisão, RS21. Humberto nasceu na França de uma família nobre, viveu no período medieval, 656 a 728. Gostava de caçar e levava uma boa vida, até o dia em que começou a pensar o que gostaria de fazer. Ele não podia mais continuar com satisfações provisórias. Casou-se, não teve filhos e sua esposa faleceu. Então, decidiu-se e procurou os padres beneditinos. Entrou no convento, dedicando-se à leitura, à oração e à meditação. Se ocupava com trabalhos humildes como lavrador e pastor, porém, ao notarem suas qualidades intelectuais, foi ordenado sacerdote. Tempos depois, foi sagrado bispo. Apesar da insegurança em aceitar o cargo, uma visão sobrenatural o convenceu. Assumiu uma diocese na Bélgica, onde terminou sua vida como autêntico pastor. O território... O território era povoado por gentes que adoravam ídolos e eram muito cruéis.
esses indivíduos da localidade onde ele estava. O santo percorreu todas as regiões ensinando a verdadeira religião, afastando as falsas crenças e também maléficas superstições. Deus concedeu-lhe o dom de fazer milagres. Os que tinham maus espíritos, ao encontrarem-se com o santo, recuperavam a paz, sendo abandonados pelos maus espíritos. Os que antes adoravam ídolos e deuses falsos, ao ouvi-lo falar de Deus, exclamavam: não nos haviam falado assim. E convertiam-se e faziam-se batizar. Um dia, enquanto Santo Humberto celebrava a missa, um homem louco entrou na igreja. Ele tinha sido mordido por um cachorro com hidrofobia, raiva. As pessoas se afastaram de medo, mas o santo deu uma bênção e o homem foi curado instantaneamente, gritando: voltem tranquilos ao templo que o santo bispo me curou com a sua bênção. Por isso ele é invocado contra as mordeduras de cães raivosos. Santo Humberto morreu no dia 30 de maio de 727 e foi canonizado em 743. O seu corpo foi exumado da igreja de São Pedro em Liège em 825. Embora morto há muitos anos, o cadáver estava em bom estado, provando a sua santidade a todos que o viram. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A melhor resposta ele nos dará, mesmo que seja um não, pois ele é Deus, é o Criador do universo, é onisciente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus. Como dizemos nós católicos, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna com corpos transfigurados. Arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.